Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 3, nós vamos partir do versículo de número 1. Filipenses 3, versículo de número 1. A seguir, quem achou, diga amém, Jesus. Pouca gente achou, né? Deixa eu esperar mais um pouquinho então. Você achou ou não, irmão? Agora, amém? Glória a Deus. Está escrito assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis do Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne. Ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo que fui também preso por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se já sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos-la revelará. Mas naquilo que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tende em nós, pelo que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém. Fecha seus olhos mais uma vez. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço porque temos também o privilégio de ler a Bíblia Sagrada. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos dá essa oportunidade. Ó Deus, em nome de Jesus eu peço, usa essa palavra nos dando sabedoria do alto para poder, Pai, entender o que o Senhor quer falar com a gente
através da palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Glória a Deus. Pode se sentar, meu querido, em nome de Jesus. Eu quero usar esse texto nessa noite que a gente leu para poder incentivar você, querido, a querer morar no céu. Você quer morar no céu? Amém? Não é possível, né? Você quer morar no inferno? Levanta a mão não, pelo amor de Deus. É no céu, né, gente, que a gente quer morar. Eternamente a gente quer morar no céu. Falei disso um pouco semana passada, né, usando a nossa festa, que a gente quer salvar mais um, né? E hoje eu quero falar a esse respeito, querido. Nós precisamos nos esforçar para ir morar no céu. Irmãos, ir morar lá no céu com Jesus não é o destino para todas as pessoas, não. Ir morar lá no céu com Jesus é para aquelas pessoas que confessaram que Jesus Cristo é o Senhor, para aquelas pessoas que entregaram as suas vidas a Ele, e para aquelas pessoas também que estão dispostas a pagar o preço da obediência para chegar até o céu. Tá bom, querido? Então, existe todo um caminhar aqui na terra para que a gente possa ir morar com Jesus no céu. Tá bom, querido? Não importa a sua idade, não importa a sua fé, não importa a sua religião, não importa em que você acredita, não importa. Uma coisa eu tenho certeza, de você estar aqui num lugar que a gente chama de igreja, né? Porque a igreja somos nós, são pessoas. Igreja não é parede, igreja são pessoas. Só para você entender, tá bom? Então, mas esse lugar que a gente chama de igreja, só da gente estar aqui, a gente já está dizendo para Deus: eu quero o meu cantinho, amém? Eu quero morar no céu, eu quero ter o meu lugar reservado com o Senhor. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Eu espero em Deus que a gente viva muito tempo aqui nessa terra, que a gente faça muita coisa boa, né? Que a gente possa usufruir de tudo que Deus preparou para a gente aqui nessa terra, que são coisas maravilhosas, apesar que alguns de nós acabam escolhendo o que é ruim, né? As coisas ruins da terra. Mas eu faço as minhas orações e meus votos nessa noite, de que todos possam fazer a melhor escolha, que é querer morar com Jesus Cristo, o dia que Ele chamar a gente, né? Faço isso em nome do Senhor Jesus, e espero que você entenda esta palavra nessa noite, tá bom, querido? Para você morar no céu, preste atenção nisso. É importante que aqui na terra você aprenda a tocar o céu. Você entendeu isso ou não? A gente aqui na terra, morando, vivendo, né? Alguns se alimentando bem, outros se alimentando mal, alguns vestindo bem, outros vestindo mal, alguns morando em casas enormes, outros morando, né? Às vezes nem casa não tem. Enfim, para a gente ir morar no céu, a gente precisa aprender a tocar o céu aqui na terra. Amém, querido? É sobre isso que eu quero falar, usando esse texto comprido, que eu fiz questão de ler tudo, né? Um pouco aí do que Paulo estava falando para a igreja de Filipos, né? Ele estava ministrando sobre a vida da igreja, e ele chama a atenção da igreja em algumas partes, né? E ele também se coloca como uma referência para a vida daquela igreja, quando ele começa a falar dele mesmo, né? Do versículo 1 até o versículo 6 ou versículo 7, Paulo ele fala a respeito dele, né? Ele fala: olha, eu fui circuncidado, eu fui um homem que zelava pela segurança daquilo que ele entendia que era a igreja. Eu fui um homem que fazia as coisas pensando que estava fazendo para Deus. Eu fui um homem fariseu. Eu fui um homem também
circuncidado ao 8º dia, né? E ele foi descrevendo a vida dele para aquelas pessoas. E ele disse assim no versículo 6: olha, segundo o zelo, eu fui perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Ou seja, Paulo estava dizendo assim: olha, pessoal, eu era o cara, eu era uma pessoa, digamos assim, em outras palavras, um cara que não tinha o que ser questionado. Esse era o Paulo que estava se apresentando aqui no capítulo 3 de Filipenses. Mas chegou a um certo ponto aí desse capítulo que ele disse assim: olha, todas essas coisas eu entendi que eram coisas boas, porém, quando eu conheci aquilo que é superior a mim, eu passei a entender que essas coisas não serviam para nada, que isso era apenas esterco, só isso. É isso que ele está dizendo aí, irmãos. Quando eu entendi que tinha alguém superior, então eu comecei a considerar essas coisas como um nada, e olhando para aquilo que é superior. Aí lá no versículo 12 ele diz assim: não que eu já havia alcançado, ou que eu seja alguém perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo a que fui também preso por Cristo. Aí ele começa a descrever um outro tipo de Paulo, quando ele fala assim no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que há em Jesus Cristo. Então o que ele faz aqui, irmãos? Depois dele colocar na mesa tudo que ele era para aquelas pessoas, agora ele coloca um outro Paulo. Ele coloca um Paulo dizendo assim: olha, em outras palavras, eu, Paulo, sou totalmente dependente da pessoa de Jesus Cristo. Antes eu não era. É isso que ele está falando. Antes eu não era, porque eu era religioso, eu era fariseu, eu era um cara instruído, conhecedor da lei, ensinava a lei. Antes eu não sabia quem era esse Jesus, mas agora que eu o conheci, eu só faço uma coisa. Ele fala isso aí no versículo 12 e 13. É apenas uma coisa que eu faço: eu prossigo para o alvo da soberana vocação. E esse alvo não está mais em mim, Paulo, esse alvo está em Jesus Cristo. Você entendeu isso ou não? Agora já não é mais o Paulo, agora já é um alvo que ele precisava, com todas as forças que ele tinha, perseguir aquele alvo, tá? Ele precisava encontrar com aquele alvo, ele precisava acertar o alvo, que era Jesus. Ele não podia soltar das mãos de Jesus em momento algum. Por isso, irmãos, ele diz: agora eu esqueço das coisas que ficou para trás, e eu prossigo para esse alvo. Sabe, irmãos, só para fazer você pensar, às vezes a gente entende o bastante a respeito de irmos morar no céu, mas infelizmente, às vezes o nosso jeito de viver na terra não demonstra que a gente quer realmente morar lá. Você entende isso? Por quê? Porque nós precisamos aprender a ter acesso às coisas do céu enquanto nós estamos aqui na terra. Não é quando a gente chegar lá, irmãos. Quando a gente chegar lá, a gente já precisa estar preparado para ter acesso em tudo o que o Senhor já foi preparar para nós, né? Ele já foi na nossa frente, Ele foi preparar para nós, e a Bíblia diz em João 14 que Ele vai voltar para levar a gente, porque aonde Ele estiver,
Ele quer que a gente esteja também. Ele não quer que a gente fique para trás. Você entende isso? Então é importante que eu e você aprenda a acessar as coisas do céu enquanto a gente está aqui na terra. Amém? Então deixa eu largar o Filipenses aqui de lado. Eu vou ler um outro trecho da Bíblia para você acompanhar, que está em 1 João capítulo 4, versículo de número 20, que diz assim, preste atenção nisso, olha para você ver como que a Bíblia, ela responde à Bíblia, tá bom? Olha só, ela diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, você ama a Deus? Quem ama a Deus aqui? Deixa eu ver. Oh, glória a Deus, todo mundo ama a Deus. Mas está escrito assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Está vendo? Preste atenção nisso, que eu vou tentar esclarecer isso para que fique bem entendido aí dentro do seu coração. Irmãos, nós queremos ter acesso às coisas de Deus, nós queremos ir morar no céu, nós falamos, eu amo a Deus, mas às vezes a gente aborrece o nosso irmão. É isso que a Bíblia está dizendo com clareza. Como que eu posso querer ter acesso às coisas de Deus, acesso ao céu e morar no céu, sendo que eu não consigo conviver com o meu irmão aqui na terra? Isso não faz sentido, irmãos. A nossa morada lá no céu depende de nós aqui na terra. O que dependia de Deus já foi feito. Todo mundo aqui sabe, eu acredito que todo mundo sabe que Deus, Ele pegou o seu próprio Filho e enviou para morrer por nós na cruz do Calvário, e todo mundo sabe dessa história. Beleza, já entendi isso, já conheço isso, está tudo certo. Mas o que a gente às vezes não consegue, irmãos, é fazer aquilo que Jesus ordenou que a gente fizesse: amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, o qual a gente vê. Como é que eu posso falar que eu amo a Deus, sendo que eu não consigo ver a pessoa de Deus, sendo que eu não estou conseguindo amar a pessoa que eu vejo? Não faz sentido, não é verdade? Então a gente tem que acessar o céu, sim, mas antes de ter acesso ao céu, a gente precisa aprender a conviver com aquilo que Deus criou aqui na terra. Amém? Sabe essa pessoa aí que está do seu lado, que às vezes é chata, né? Pega no seu pé, te irrita, te enche o saco, né? O seu vizinho, seu patrão, seu amigo de trabalho, sei lá, né? Seu pai, os pais às vezes são tão chatos com a gente, né? Pega no seu pé. Então, a Bíblia diz que nós devemos amar essas pessoas. Você entende? E eu não escolho quem eu devo amar. Eu devo amar todas as pessoas que Deus colocou na minha vida. Pastor, mas aí fica difícil, porque tem gente que só pisa na bola com a gente. Eu sei. Tem gente que já pisou na bola comigo, e eu também já pisei na bola com muita gente. Tem gente que já pisou na bola com você. Com certeza você também já pisou na bola com muita gente. Irmãos, e todos nós pisamos na bola com Deus todo santo dia. É verdade ou não é? A gente promete um monte de coisa para Deus, só para Deus dar algo para a gente. Aí o que Deus faz? Ele vai até a gente e dá para a gente. O tempo passa, sabe o que acontece? A gente não cumpre com nada daquilo que a gente prometeu para Deus. A gente pensa que Deus é bobo, né? A gente vai prometer para Ele algumas coisas, e Ele vai
fazer acontecer na vida da gente, vai fazer aquele alvoroço, né? E vai abençoar, e abrir porta, e fazer não sei o quê, e Ele faz mesmo, Ele faz tudo isso. Mas sabe o que Ele quer, irmãos? Ele não quer que a gente simplesmente dê algo em troca, para falar assim: toma, Senhor, eu estou pagando, né, por aquilo que o Senhor me deu como recompensa. Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que a gente esteja junto com Ele. Aleluia. O que Deus quer é que a gente esteja aberto para receber dEle tudo que Ele tem para depositar na vida da gente, irmãos. Não é somente um momento, não é somente alguns minutos de prazer, não. O que Deus tem para a nossa vida é para a eternidade, e isso precisa ser perseguido aqui na terra. Você entende? O seu acesso ao céu depende do seu comportamento aqui na terra. O seu acesso ao céu depende de como você vai viver aqui, irmão. E eu não estou falando apenas de fazer o bem para quem faz o bem para você. Não é isso que a Bíblia Sagrada nos ensina, tá? Não é somente a respeito de fazer bem ou deixar de fazer o bem. É a respeito de amar a Deus sobre todas as coisas. É ter as coisas na vida da gente, né? O que Deus tem nos dado. É você ter as coisas, mas considerar como que se você não tivesse. Você entende? Porque na verdade nós não somos donos de absolutamente nada. É assim ou não é? Nós não somos donos de nada, né? Como dizem, e é verdade o que dizem, nem a roupa que vai ser vestida no nosso corpo no dia do nosso velório, a gente não vai ter a oportunidade de escolher. É quem ficou que vai escolher. É ou não é? É sempre assim. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer? Acessar o céu, mas não quando a gente chegar lá. Agora, é hoje, é na oportunidade que a gente está tendo. E é interessante, irmãos, que a própria palavra de Deus, ela contraria os nossos ideais, o que a gente acha que está certo. A Bíblia contraria a vida da gente. Credo, pastor, Deus me livre, mas se a Bíblia contraria os meus ideais, então eu estou fora. Sabe por quê, irmão? Os meus ideais, eles só me levam até um determinado ponto, mas os de Deus não. Você entende? Os ideais de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a minha vida, não vai me levar até determinado ponto, vai me levar para a eternidade. E o negócio de Deus é na eternidade, irmãos. O assunto dele na terra, né, sempre foi a respeito da eternidade. Jesus, quando estava na terra, ele sempre falou das coisas do céu. Em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 19 e 20, Jesus contou uma parábola de um homem que era muito rico. Depois você lê, tá? Lucas 12, a partir do versículo 19. Jesus conta essa parábola de um homem que ele se enriqueceu, ele construiu muitas coisas e tinha bastante no seu celeiro. Então ele mandou construir um celeiro muito grande, né? E ele colocou tudo que ele tinha lá dentro, dos seus mantimentos, e começou a entesourar muitas coisas para a sua vida. Ele chegou a um belo dia, que ele olhou para tudo que ele tinha, e ele falou assim: agora minha alma está farta, eu tenho bastante, eu tenho de tudo. Agora minha alma, você pode descansar, comer e beber e ficar de boa. Foi isso que aquele homem falou. Mas aí Jesus, contando essa parábola, de repente ele fala assim: olha, só que quando esse homem pensava tudo isso, ouviu-se uma voz dizendo assim: louco, essa noite vão te pedir a sua alma. E para quem ela será? Quem é dono dela? Para onde ela vai? Sabe? E Jesus encerra essa parábola dizendo assim: olha,
é importante que todos comecem a pensar a respeito do tesouro que a gente precisa juntar, mas não nessa terra, mas no céu. Jesus falou a esse respeito, irmãos, para mostrar para nós a importância que existe na minha vida e na sua vida, da gente começar a pensar a respeito da nossa morada lá no céu. Sabe, tem umas coisas que eu não sou muito fã de ficar falando não, irmãos, mas eu acredito que o Espírito Santo que conduz a nossa vida. Então eu vou perguntar para você pensar: se você morreu hoje, bateu as botas, para onde você vai? Misericórdia, pastor, Deus me livre, né? A gente falta pouco fazer o Pai Nosso, falar misericórdia, está amarrado em nome de Jesus, né? Mas não está não, irmãos, a nossa realidade é essa. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. Você entende? O que a gente sabe é os planos que a gente fez. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, vou viajar para tal lugar, vou fazer não sei o que. A gente faz os planos, mas a Bíblia diz que a resposta certa vem da boca de Deus. Então, irmãos, tudo bem, continue fazendo seus planos, continue lutando para ter o bom e o melhor nessa terra, mas nunca esqueça que você um dia vai morar no céu, ou pelo menos por lá você vai passar. Eu tenho certeza disso. Nem que seja para prestar conta, você vai passar por lá, tá bom? E eu espero que você fique, e eu espero que eu também fique, tá? Mas o que vai determinar isso é a minha estadia aqui na terra, é o meu jeito de viver aqui nessa terra. E Jesus nos ensinou muito sobre isso. Eu vou ler mais alguns trechos da Bíblia e já vou caminhar para o final, só para você entender. No Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, olha só que interessante para você ver. Versículo de número 39. Vou ler o 38 para ficar melhor, acho que a gente vai entender melhor. 37, vamos quebrar essa. 37 diz assim: seja porém o vosso falar sim, sim, ou não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que nós devemos ser ponta firme. Sim é sim, pronto, acabou. Não é não e pronto, acabou, irmãos. Não tem, depois eu dou um jeito. Não tem essa conversa de dar jeito com Deus, tá bom? Com Deus é sim ou não, tá bom? Então Jesus já ensinou isso aí para nós. Vamos lá, onde que eu estou? 37, né? Vamos, 38, diz assim: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Ou seja, se o cabra aprontasse naquela época, ele tinha que se lascar por causa daquilo que ele fez, tá bom? É isso que a Bíblia está dizendo. Aí o versículo 39, Jesus diz assim: eu porém vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, você deve oferecer também a outra. Aperta, não aperta, irmãos? Alguém te maltratar e você continuar tratando bem a pessoa, é disso que Jesus está falando, tá? Não é só do tapão na cara não, tá bom? Alguém falar mal de você e você não revidar, é disso que Jesus está falando, tá? Eu sei que isso é difícil para muitos de nós, mas isso não é impossível, porque se fosse impossível, Jesus não deixava escrito. Então se está escrito é porque é capaz de acontecer na vida da gente, tá? Em nome de Jesus. Então se alguém te bater na face, né? Você deve oferecer o outro lado. Eu não ofereço não, pastor. Bateu de um lado, tomou do outro. Tudo bem, a vida é sua, você faz do jeito que você quiser. Só não esquece de uma coisa: você vai para o céu. Amém? Nem que seja de passagem. Eu espero que a gente fique lá, tá? Vamos lá, versículo de número 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a tua vestimenta ou a tua capa, entrega-lhe também a sua túnica ou a sua capa, né? Talvez tenha alguma tradução aí que é diferente.
E 41, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Te obrigou a fazer uma coisa? Faça 2 vezes mais, então, para a glória de Deus. Versículo 42, dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que você lhe empreste, tá? Meu Deus do céu, pastor, o trem lá vai apertando, lá vai. Olha o 43, 44, vai apertar mais ainda. Diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Jesus, porém, disse assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem. Meu Deus do céu, que tarefa é essa? Que tarefa é essa, irmãos, que Jesus deixou para nós, para a gente ter acesso no céu? Você continua querendo ir morar lá? Amém ou não? Então está aí, a receita do bolo está aqui, irmãos. Não tem o que fazer. Tem alguém te perseguindo? Jesus disse que você deve orar por essas pessoas. Tem alguém falando mal de você? Jesus diz que você deve não falar mal dessa pessoa, mas falar bem, tá? Olha o 45, ele diz assim: para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. A chuva é para todo mundo, irmãos. Em outras palavras, Deus reservou as bênçãos dele para todas as pessoas, mas somente alguns conseguem alcançá-las. Sabe por quê? Porque somente alguns são capazes de deixar as coisas para trás, como Paulo ensinou. Você lembra que a gente leu lá em Filipenses? Deixar as coisas para trás e prosseguir para o alvo. Somente alguns são capazes de fazer isso. E sabe quem são esses alguns? Eu e você que estamos aqui nessa noite. Nós somos capazes de deixar para trás as coisas que nos fazem mal, as coisas que nos prejudicam, as coisas que faz a gente perder o nosso acesso às mansões celestiais. Nós somos capazes, querido, de deixar tudo isso para trás e correr para o alvo. Em nome de Jesus, querido. Se alguém estiver tentando atrapalhar a sua corrida, chame esse alguém para correr junto com você. Vamos salvar mais um, irmãos. Vamos disponibilizar a nossa vida para Deus, para que Deus possa usar a nossa vida para salvar mais uma pessoa, porque o acesso ao céu, irmãos, está aberto para todo mundo. Lamentavelmente, nem todos vão conseguir herdar as mansões celestiais, infelizmente, mas o acesso é para todos, e todo mundo que quiser ter esse acesso, é simples, tá? É muito simples, é só você fazer uma coisa que você às vezes não gosta de fazer. Sabe o que é? Pegar isso aqui, ó. Acredito que você deve ter uma na sua casa. Se não tiver, tem um aplicativo aí que eu não sei o nome. Você entra lá no seu, como é que chama? De baixar os aplicativos. Entra lá, digita Bíblia Sagrada, você vai conseguir baixar a Bíblia no seu celular. É só você ler e obedecer. Amém? É simples assim, querido. A Bíblia não diz que a gente tem que ser perfeito para ter acesso ao céu, mas ela diz que nós devemos prosseguir. Você entendeu? Algo te ofendeu hoje, não fica parado nisso não, irmão. Te ofendeu, te machucou, te magoou, tudo bem. A gente é assim, né? A gente fica chateado, aborrecido a troco de quase nada, mas tudo bem, vamos considerar isso. Te magoou hoje, querido? Levanta a sua cabeça, prossiga,
em nome do Senhor Jesus. O seu alvo não é ficar nessa terra para todo sempre, o seu alvo é ficar na terra para ter acesso no céu. Esse é o seu alvo, esse é o meu alvo, e nós precisamos usar isso que a gente tem a nosso favor, a Bíblia, para a gente ter acesso lá. Todo mundo tem essa condição, irmãos, todo mundo, basta a gente querer, tá? Ela está aí, ó, disponível para você. Pastor, não sei ler, não gosto de ler, ler é muito ruim. Então você pode pôr no seu celular também a Bíblia falada, aí você vai escutar a Bíblia, tá tudo bem, você entende? O importante, querido, é que eu e você jamais venhamos perder o nosso acesso nas mansões celestiais. Amém, pessoal? Eu vou encerrar por aqui, tá? Eu deixo essa mensagem só para a gente meditar um pouquinho. A gente precisa parar para pensar, irmãos. Você não está nesse mundo por um acaso. Você não veio aqui simplesmente para nascer, crescer, trabalhar, né? Dormir, comer e morrer. Não é possível, não foi. Existe propósito para a nossa vida. Sempre tem propósito para a nossa vida nessa terra. Até mesmo com a sua profissão, né? Coisas que às vezes eu não ensino muito a esse respeito aqui, mas eu acredito, pessoalmente, acredito que até mesmo a profissão que Deus deu para a gente, é um talento que o Senhor nos entregou, para a gente usar em benefício do reino dEle, para salvar mais um, ou pelo menos para salvar a gente. Você entendeu isso ou não? Então, querido, o que a gente precisa fazer é segurar nas mãos do Senhor e continuar a nossa caminhada. Vamos para o alvo, irmãos. A gente vai conseguir chegar lá. Amém? Em nome de Jesus. Pastor, eu queria ouvir uma palavra que levantasse a minha autoestima, para eu sair daqui feliz da vida, pegando fogo, entusiasmado. E eu acredito, irmão, que não tem notícia melhor do que a gente saber que, se a gente partir dessa para outra, a gente vai estar nos braços do nosso Pai. Acredito que não tem notícia melhor do que essa. Amém? É importante que isso aconteça na vida de todos nós. Pastor, e como é que eu faço para isso acontecer na minha vida? É simples, tá? É simples. É só você entregar a sua vida ao Senhor. Salmo 37, versículo de número 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Amém? Você pode ficar em pé? Eu vou orar por você, abençoar a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará. Você está vendo que a entrega depende de você? Você está vendo que a confiança em Deus também depende de você? Então, mas o mais Ele fará depende dele, não depende de mim, não depende de você. O que Ele vai fazer na nossa vida depende da nossa confiança e depende da nossa entrega. Tá bom, querido? Então, do seu jeito aí, no seu cantinho, né? Fecha seus olhos, eu te convido a fazer isso. Faz a sua entrega, querido, do seu jeito. Pastor, eu não sei orar. Eu também não sei não, irmão. A gente só fala umas coisas esquisitas com Deus, só isso, né? Mas a gente não sabe orar. Mas você pode falar com Ele do seu jeito, que Ele vai te entender e Ele vai te aceitar com toda certeza. Assim, de olhos fechados, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, te rendo graças, porque eu acredito que tem pessoas se entregando para o Senhor, pessoas renovando a aliança, pessoas, meu Deus, que estão voltando para o Senhor nessa noite, às vezes dizendo: me ajuda, Deus, porque eu estou sem força, me socorre, porque eu não sei o que fazer. Em nome de Jesus, Senhor, o Senhor é o único capaz de abraçar cada pessoa que está aqui nessa noite e não condenar, e não julgar, e não jogar pedra em nenhum de nós. O Senhor é o único capaz de nos abraçar
e de dizer para nós: vinde benditos de meu Pai, para o gozo eterno. O Senhor é o único capaz de olhar para a nossa vida toda destruída, toda arruinada, uma vida às vezes infeliz. Ó Deus, o Senhor é o único capaz de olhar para nós e dizer para nós: tem jeito sim, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo todos os dias da sua vida. Então, querido, não desista, prossiga para o alvo, não desista de orar, não desista de buscar a Deus, não desista de vir na igreja, não desista de ler a Bíblia, não desista de buscar instrução da palavra de Deus para você, porque aonde você vai, as mansões celestiais, é para lá que eu vou, é para lá que você vai. Nós não podemos desistir disso. Em nome de Jesus, eu oro, Deus, abençoando as pessoas que estão, Pai, pela internet, que o Senhor toque na vida delas e as abençoe, em nome de Jesus. E todos que estão aqui também, meu Pai, na igreja, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós entregamos a nossa vida ao Senhor, assim nós confiamos no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode